Alô? Bom, boa noite a todos. Não vou me alongar com os cumprimentos, porque o tempo de fala é pouco. Bom, primeiro eu queria iniciar dizendo assim que, apesar de ser deficiente visual, eu não nasci cego. Eu descobri que eu ia ficar cego há 30 anos atrás, começou meu processo de perda de visão, e eu me tornei 100% cego há 15 anos. E, portanto, eu tenho uma visão bastante particular de como eu encaro a questão da inclusão. Primeiro que isso não é uma causa para mim. Na verdade, eu encaro a inclusão como uma necessidade que todas as pessoas têm. Porque, no limite, cada ser humano tem uma necessidade individual especial. Então, nós pensarmos em um mundo que vai parar para olhar o nosso problema e que nós vamos ter todas as questões aqui já levantadas, resolvidas, calçadas com acessibilidade, com piso tátil, enfim, todo tipo de acesso a qualquer tipo de coisa, isso nunca vai acontecer. Nós vamos estar chovendo no molhado. O que nós temos que ter em mente é que nós sempre temos que contemplar as questões econômicas e ambientais em função do ser humano. Portanto, nós temos que trabalhar com pragmatismo. E existe um número mágico que diz que para cada unidade monetária gasta em prevenção, você economiza 4 unidades monetárias em remediação. E aí nós precisamos trabalhar em duas frentes. Primeiro é a adaptação, ou seja, a adaptação das pessoas que têm necessidades ao mundo como ele é, para que elas tenham a melhor qualidade de vida possível. E também nós devemos trabalhar na prevenção, ou seja, essa construção, reforma, leis, etc., para que essas soluções sejam providenciadas. Agora, existe uma questão, a nossa sugestão do Fórum da Cidade é que nós abordemos essa questão da acessibilidade e que esse nome seja mudado para inclusão, como disse a doutora Adriana. Quer dizer, que inclusão inclui tudo. E aí, voltando a esse ponto de que todas as pessoas têm necessidades particulares, eu vou citar um exemplo que eu tive. O próprio Codorna falou da questão dos empreendimentos imobiliários. Entendeu? Então, assim, se eles tivessem sido feitos de acordo com a lei, pensando realmente no bem-estar da população, não só da cidade como um todo, mas dos moradores especificamente, muitos dos problemas de inclusão estariam solucionados. Porque essas pessoas hoje o quê? Elas não têm inclusão no que diz respeito à acessibilidade do transporte, que está congestionado, elas não têm escola perto, elas não têm padaria, farmácia, saúde, etc. Durante as eleições do ano passado, eu visitei aqui 1 quilômetro em linha reta, aqui de onde nós estamos, da sede do Poder Público, existe um bairro chamado Vila Recreio, que não tem nem regularização fundiária, nem esgoto. Quer dizer, é um absurdo, nós estamos a 1 quilômetro da sede do Poder Executivo. Então, assim, existem muitos problemas de inclusão, não são só pessoas que têm deficiência, existe deficiência social, existe deficiência educacional, então todo mundo tem uma necessidade de inclusão. Então, a abordagem precisa ser mudada. E uma outra questão, os programas sociais e os projetos sociais que existem na cidade, certo? Nós deveríamos trabalhar, diminuir a dependência que esses projetos têm de doações, e aí a gente cai na mão dos políticos, dos deputados, e aí isso vira capital político, troca de votos, tá certo? Favorecimento político. Nós precisamos trocar esse sistema por o quê? Pela autonomia econômica. Esses projetos têm que trabalhar com renda própria. Lógico, é bem-vindo a doação, mas nós temos que mudar essa dinâmica. Então, por exemplo, no Sestenóis, lá tem espaço para produção de horta, eles têm uma padaria, uma escola de padaria, tem todos os equipamentos, mas eles não podem comercializar os produtos dele, porque a legislação não deixa, porque parte do terreno pertence à prefeitura. Então isso está errado. Quer dizer, as instituições, assim como existe hoje essa luta que as faculdades, as universidades federais públicas, elas possam arrecadar dinheiro de terceiros, que não seja da verba pública, só para terminar. Então a gente deveria trabalhar nessa dinâmica também de empreendedorismo e liderança. E mesmo aquelas pessoas que pelo grau da sua deficiência, elas não tenham condições de 100% autônomas, se elas pertencerem a instituições que trabalhem com essa mentalidade de independência, de geração de oportunidades, tudo seria muito melhor para todo mundo, inclusive para essas pessoas. Então a nossa sugestão é essa.
é a mudança da maneira de encarar a deficiência. Obrigado, desculpa por ter... Muito obrigada.